Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Menu de Sucesso, um podcast criado para você que quer empreender no mercado gastronômico ou já empreende, já vive do sonho de empreender dono de restaurante ou de delivery. Eu sou a Bia Fraga, dona de algumas operações aqui no Rio e consultora de bares e restaurantes. Do meu lado, o melhor contador desse universo, Paulo Castro. Bem-vindo, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Paulo Castro, contador-chefe, aqui com a Bia Fraga. Mais um prazer novamente a gente estar aqui junto e hoje entrevistando quem, Bia Fraga? Ele é empresário, biomédico, você acha que não tem nada a ver, que tá querendo sair da sua profissão para ser empreendedor? Ó, tem uma história de um biomédico aqui. Dono da Ralapenho e sócio da Alô Chefia, a plataforma que eu uso para gerir o meu estoque. Estamos aqui com o Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado e obrigado pelo convite, né. Lucas, vamos lá, conta um pouquinho da sua história, como é que foi sair da biomedicina para parar na gastronomia? Foi uma coisa assim, acho que meio que sem querer, né. Eu sempre, desde molequinho, eu gostava de cozinhar. Não é uma coisa de família, não. Minha mãe nunca foi de cozinhar. Ela diz que ela aprendeu a cozinhar comigo. Mas eu sempre gostei de cozinhar e tal, mas sabe aquele momento que, né, faculdade, tem que fazer, esquece essa coisa de gostar de cozinhar e tal. Nunca foi um sonho meu abrir um restaurante, nem nada disso. Acho que olhando pra trás agora talvez seja assim, tenha sido um sonho, mas ficou esquecido durante o tempo ali que eu fiz faculdade. Entrei no mestrado, e aí quando eu estava ali no meio do mestrado, uma amiga minha estava em Londres, eu acho, não sei, pra fora, e eu fui para os Estados Unidos também, vi algumas coisas diferentes lá de culinária e tal, que não tinha aqui no Rio principalmente, e aí quando eu voltei para o Brasil, a gente voltou meio que junto, ela se encontrou comigo, ela falou: "Cara, vamos comer um mexicano?" Aí eu falei: "Cara, vamos". Mas aí ela falou: "Cara, eu queria um lanche e tal", tipo que eu comi lá, me mostrou, a gente foi procurar e não encontrou no Rio, não encontrou, a gente rodou tudo e tal, e a gente acabou parando numa feira de food truck, que estava rolando food truck muito assim, 2015, 2016. E aí quando a gente viu aquele food truck assim, ela falou: "Pô, será que a gente não abre uma parada dessa?" Aí eu falei: "Ah, cara, vamos abrir então, né", aquela coisa do carioca do "vamos marcar". Foi isso, vamos abrir. Aí tá bom, passou. Passou, ficou meio que no esquecimento, assim. Aí, de repente, ela falou: Olha, me ligou, falou: Olha, tá marcado um evento já pra gente fazer. A gente não tinha marca, a gente não tinha food truck, a gente não tinha cardápio, a gente não tinha absolutamente nada. Corremos pra fazer e tal, montamos, foi um sufoco. Pegamos até um CNPJ emprestado aí, pegamos um CNPJ emprestado do Meu tio Deus. dela pra entrar. Coisas do início, né? Aí, aliás, a gente nunca recebeu o dinheiro da feira, ficou tudo. Putz, Era uma feira do aquelas coisas de cupom, Groupon, sei lá o que que era. Peixe Urbano, acho que era Peixe Urbano, que era vinculado com o CNPJ, a galera comprava, caía pra ele e tal, a gente nunca pegou esse dinheiro. Aí fizemos a feira, e aí eu lembro que quando eu me encantei, foi quando a gente estava arrumando as coisas, aquela fila desgraçada já, e não tinha nada ainda. O primeiro cliente veio, eu lembro, um amigo meu estava no caixa esse dia. Aí ele olhou pra mim e falou: "Como é que eu vou anotar o pedido?" Não tinha comanda, não tinha caneta, não tinha nada. O primeiro cliente pegou, era aqui no centro, o primeiro cliente pegou caneta e emprestou pra gente. Sempre que eu venho num podcast, eu chamo esse cara: "Vai lá buscar tua caneta, a gente já tem dinheiro pra pagar". Vai buscar E um combo também, pois né? é, e aí ganha o combo ainda. Mas foi assim que começou, né, a gente começou de food truck, aí de repente fazendo evento, eu namorava com a minha mãe, fazia as comidas todas na casa da minha mãe. E aí teve um momento que minha mãe falou: "Ó, não tem como mais". Um volume de comida absurdo, porque a gente fazia comida para evento, né, então para o final de semana inteiro, então ia no Ceasa, trazia, e era tudo eu que, enfim. Minha mãe falou: "Cara, não dá mais, meu quintal de casa virou uma coisa". Aí a gente alugou uma cozinha industrial, e aí começou a minha vida de empreendedor mesmo, né, tipo, agora eu tinha custos fixos, não era só uma coisinha que, né, eu fazia ali um eventinho, não, tinha custos fixos, eu tinha que fazer dinheiro girar ali para conseguir, tocar o negócio, e assim foi indo. Cara, como é que foi esse passo de estar dentro de casa e alugar e ter despesa fixa e, tipo assim, sair de casa mesmo? Porque a gente tem muita gente aqui que assiste a gente e tá vivendo isso, tá no delivery, tá dentro de casa, tem o sonho de empreender, de alugar um ponto, sair realmente da própria casa, crescer mesmo como empresa. E muitos ficam, cara, será que é a hora certa? Como que você virou a chave pra essa tomada de decisão? Cara, nunca é a hora certa, e sempre é a hora certa, assim, não tem hora certa, na verdade.
Tem que botar na cabeça que você tem que fazer aquilo e fazer aquilo acontecer. Quando eu comecei, eu não fazia a absoluta ideia do quão desafiador ia ser. Fato. Eu passei, eu acho que 2, 3 anos batendo cabeça mesmo, porque eu não sabia. Eu era biólogo, né? Eu fazia biomedicina naquele momento, estava fazendo mestrado, inclusive. Então eu não sabia do tamanho do desafio que eu ia ter. Eu acho que. E eu já fiz um monte de coisa, né? Eu já trabalhei com paisagismo, já trabalhei como designer, já trabalhei com um monte de coisa. E certamente gerenciar um negócio gastronômico é a coisa mais difícil que eu já fiz e que eu vejo as pessoas fazerem, assim. É o que a gente faz, principalmente no início, principalmente quando está descapitalizado, principalmente quando não tem informação, é absurdo. E é assim que é grande parte dos negócios, né, tanto no início quanto agora, né? A gente tem aquela estatística da Brasel de que 70% dos restaurantes morrem nos primeiros 2 anos, é justamente por isso, porque a gente vai na raça, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, assim. Quando você começou, tinha muito menos gente criando conteúdo e Total. muito menos curso, muito menos, sabe, acesso a conteúdo de qualidade sobre gestão de restaurante. E ainda, muito menos plataformas também para ajudar, né? Muito menos ferramentas, né? E aí, como é que foi esse processo de ter uma ferramenta? Foi nessa ideia de, cara, eu tô sofrendo muito, preciso ter alguma coisa para resolver o meu negócio e o negócio dos outros? Foi mais ou menos assim, né? A Alô surgiu depois que eu já tinha me profissionalizado como gestor, né? A minha história como gestor não profissional, gestor amador de restaurante, durou 3 ou 4 anos, assim, até logo antes da pandemia. Quando a pandemia veio se aproximando, eu já estava assim, esgoelado do meu negócio, assim, de faturamento, de custo, eu não sabia fazer. Aí eu falei, cara, ou eu sento e estudo isso aqui e faço isso acontecer de fato, ou daqui eu vou largar. Você sabe, para fechar, às vezes é mais difícil, a gente não tem dinheiro nem para fechar. Então, é um mix de sentimentos de, cara, tô preso nesse negócio que não tem muito futuro, e, cara, como é que eu dou futuro para esse negócio? E, não, tem que, calma, respira, dá um passo para trás, estuda, profissionaliza, e foi isso que você falou. Eu abri em 2016. 2016 nem o iFood já era grande. É verdade. 2016 não tinha ninguém. Eu lembro que quando eu comecei com Uber Eats, porque eu não tinha logística, não sabia como é que ia. Não tinha, delivery não era uma parada gigantesca como é hoje e como virou depois da pandemia. Então, teve um momento que eu falei, cara, vou ter que dar um passo para trás, vou estudar, vou me profissionalizar como gestor, e aí isso virou a minha paixão, assim. Depois que eu entendi que o meu negócio tinha que ser um negócio de fato, né? Eu acho que a virada de chave, eu sempre falo isso, a gente brincava que era birosca, né? Nossa birosca, é o meu sócio na época. Nossa birosca, nossa... Quando eu entendi que, cara, se a gente tratar isso como birosca a vida toda, isso vai ser uma birosca a vida toda. Ou a gente vai tratar isso aqui como uma empresa de verdade, e que tem toda a estrutura, né, administrativa que uma empresa precisa ter, RH, DP, tudo, financeiro, supply. Se não tiver isso tudo, se a gente não tratar o restaurante por menor do que ele fosse na época, ele era muito menor do que ele é hoje, a gente já tratava ele assim de alguma maneira. E quando eu entendi isso, que eu me profissionalizei, eu me encantei por isso, né? E a Lua surge um pouco depois. A Lua surge em 2023, quando uns amigos em comum vieram me falar alguma coisa vamos fazer uma coisa para gerir laboratório. Como eu sou biomédico, né? Eles vieram, não, você tem experiência com isso, tal, vamos ver. Eu falei, cara, esquece laboratório. Vem pro meu mundo, esse aqui é o meu mundo agora. Vamos fazer isso acontecer aqui e é isso, né? É só mantive o meu propósito ali, né? Depois que eu me profissionalizei, que eu entendi que o meu propósito era fazer acontecer no meio gastronômico nesse sentido, acho que a Alô veio só somando com isso. Cara, eu me lembro do dia que eu conheci a Alô, sabia? Foi num evento. Não sei se foi você ou o Vini, cara, mas alguém veio falar comigo. E eu tava, tipo assim, indo embora do evento, correndo, já com o Uber na porta. E alguém veio falar comigo. Bia, não sei o que, eu sou da Alô. Cara, é uma plataforma. Fez um pitch assim em 30 segundos. Eu É, falei, quê? Que isso? Muito foda. eu já não lembro se fui eu, deve ter Eu não sido. lembro, mas aí me entregaram um cartão, eu falei, pega o meu telefone, me manda uma mensagem. Boa. E aí a gente começou a trocar, eu falei, cara, isso daqui vai vir pra revolucionar o mercado. É isso, E é cara. o que você falou, é realmente assim, eu olho, né? Eu tenho cliente, a maioria é restaurante, mas a gente tem outros tipos de cliente. É disparado o comércio mais complicado de se trabalhar. Né? Por conta de você ter ali alimentos que vão estragar, que se você fez já não dá mais para usar no dia seguinte. Você tem uma loja de roupa, por exemplo, cara.
Se não vendeu, tá ali na arara, você passa um pouquinho, faz não sei o quê, faz os ajustes e tal. Comida não. O que você fez hoje, amanhã não tem nada que você aproveite ali pra amanhã, né? Exato. E é isso, né? É uma indústria e um varejo no mesmo lugar. E é uma indústria que tem que trabalhar on demand ali no que o varejo quer. É muito complexo, é muito complicado. E muita gente, é o que você falou, não faz não olha para o restaurante como uma empresa que precisa ter os setores, né? O cara não estuda, ele começa a funcionar e ele vai trabalhando e ele vai no feeling. Eu tenho clientes que no feeling estão ganhando dinheiro, sempre ganharam dinheiro. Mas isso aí é 5%, né? É. E acontece, né? E acontece também quando o cara, por exemplo, o cara acertou sei lá, no restaurante, no conceito e tal, entra a grana. Isso sem dúvida. O cara fatura 200, 300, 400 mil. Mas tem gente que fatura 200, 300, 400 mil e fecha quando você vai ver ali, não caixa mais competências, e fecha no negativo. O cara às vezes não sabe que tá sem dinheiro, o cara não sabe, enfim, é muito complicado. E eu tenho um caso, por exemplo, que o cara até fechava no lucro, durante muitos anos fechou no lucro, e quando o mercado deu uma queda, ele começou a fechar no vermelho, apesar de ainda faturar muito bem, porque ele Uhum. não tinha o conhecimento para poder trabalhar, né, dentro da empresa dele. Exato. E que às vezes quem fatura alto assim, aperta 2, 3 parafusos, cara. O cara começa a lucrar um absurdo. É muito complexo e, ao mesmo tempo, é um mercado que tem muita oportunidade por causa disso, né? Sim. E aí você vem justamente na parte do estoque, que é uma das. Eu já fui sócio de restaurante e eu cheguei, eu peguei uma chefe de cozinha uma vez nova que eu contratei. No primeiro mês sobrou 10 mil. É. Controlando estoque, ajustando ali os produtos, né? Fazendo a ficha técnica, fazendo que a ficha técnica fosse usada de forma correta e tudo. E aí você vem e traz o alô-chefia para isso. É ex- Explica então. exatamente isso. A gente olha ali, né? A gente é um gestor que a gente chama de cadeia de suprimentos, né? A galera de restaurante normalmente não costuma usar esse termo, mas a gente olha o que é a cadeia de suprimentos, que é todo o fluxo de mercadoria dentro do teu restaurante, desde a parte de compras, né, da parte onde você fala com os fornecedores ali, você compra de fora do teu negócio para dentro do teu negócio, até o tratamento desses insumos ali dentro, porcionamento, enfim, a manufatura que você faz ali dentro e a parte de estoque também. E tudo isso junto, né, é o que o resultado da cadeia de suprimentos é o que a gente tanto fala de CMV. Né? Quando a gente fala de CMV, o que é o CMV? É a custo de mercadoria vendida. A Bia está aqui, pode explicar melhor. Mas o resultado disso, quando ontem na tua palestra, quando você colocou aquilo, eu falei, cara, você vem destrinchando a cadeia, assim, sabe? Compra menos, produz menos, erra menos na ficha técnica. Isso tudo resulta num bom CMV. Né? Então, se você está olhando todos os pontos, você consegue melhorar a tua operação. E CMV é a nossa maior sigla. Se você olha um DRE de um restaurante, CMV está lá nos primeiros, com 30, 35, 40, 45. Hoje é absurdo. Você pega restaurante que tem quase 50% de CMV. Eu sinceramente acho uma coisa difícil de sobreviver com 50%. O meu CMV hoje no meu restaurante é 30, 31 e tal, e a gente está esgoelado. Tem restaurante com CMV altíssimo e tal. Comida É aquilo, por exemplo, o CMV é altíssimo, né? absurdo. Absurdo. E a gente vem com uma ferramenta para tentar informatizar, profissionalizar a gestão dessa cadeia. Tanto na parte das compras, que normalmente, como é que faz compra em restaurante? O cara abre a geladeira, eu tenho queijo, eu tenho isso, não preciso comprar, aquilo ali eu acho que eu vou comprar. Normalmente é assim que funciona. A gente traz a ferramenta para tentar profissionalizar esse setor, trazer métrica, trazer inteligência de dados. Hoje, com inteligência artificial, que a gente usa muito no produto, a gente consegue fazer isso de uma maneira assim absurda, coisas que de fato não tinham no mercado há alguns anos atrás. A gente consegue trazer informação de cada um dos produtos, informação de compra, de consumo, informação de ciclo de compra, cara, de quanto em quanto tempo você está comprando. Teve dia que você comprou que não foi no dia da compra. A gente consegue trazer isso tudo compilado e mastigado para o usuário, né? Então, a gente tem relatos hoje de... Um cliente mandou um relato essa semana. Cara, eu tava com... Quando eu vi o meu estoque, né? Porque a gente mostra precificado o estoque. Uma dos primeiros big numbers assim, do painel é a quantidade quantidade de dinheiro que você tem parado no estoque. Quando o cara olhou, o cara falou, cara, eu não tenho isso, tá errado. Me ligou, Lucas, vamos refazer. Falei, cara, tá. Peguei na plataforma, entrei junto com ele online. Vamos, você tem tanto desse produto? Tem. Você tem tanto desse? Tem. Aí a gente foi uns 10 ou 15, assim, os principais, né? Falei, cara, tudo que eu falei aqui que é o mais pesado, você tem. Possivelmente você tem isso tudo no teu estoque. Ele falou, cara, não é possível, será? Falei, cara, deve ser.
Aí ele me ligou essa semana, ó, meu estoque baixou de 50 e poucos mil reais para 20 e poucos mil reais, em 3 semanas. Em 3 semanas. O cara liquidou 30 mil reais de estoque. Ele tinha 50 e poucos mil reais de estoque e liquidou 30 mil reais de estoque. Então ele injetou dinheiro no fluxo de caixa dele, 30 mil reais, É, que ele e, deixou de comprar. e o melhor é que não faltou na hora de vender, né? Porque a Exato, mágica do CMV é exatamente isso. É você gastar menos e sobra. A sobra é automática, né? Porque você vai exato. comprar menos, errar menos, desperdiçar menos e vai botar dinheiro no bolso. É por Exato. isso que o CMV é lindo, maravilhoso. É isso. E lógico que isso, né, ele liquidou esse estoque, isso não vai acontecer todo mês. Ele não vai ganhar 30 mil reais todo mês, porque vai liquidando estoque, mas ele ajustou as compras. E ele deixa de ficar empatando esses 30 mil agora na Exato. próxima leva, né? Exato, exatamente. Então, olhar para só de olhar, esse cara, a gente não fez nada. Eu não fiz contagem com ele, eu não fiz nada. Ele olhou o número que ele tinha de custo de estoque dele. Sabe o que eu. Pode falar. Só isso deu um susto nele. E aí ele mexeu os pauzinhos lá dentro da operação dele para conseguir resolver. Então foi muito bacana. Eu acho que as pessoas vinculam muito o CMV, o controle do CMV, a só comprar menos. Ah, eu tenho que comprar menos. Só que a gente tem aí uma nuvem de possibilidades de reduzir o CMV, né? A gente estava falando aqui de desperdiçar, de, enfim, controlar melhor as coisas. Como é que você vê, assim, o nível de qualificação dos empreendedores hoje com relação a CMV? Normalmente você vê isso também, a galera só pensa em compra, compra, compra e esquece que tem, cara, milhares de outros gastos invisíveis que ele pode ter que estão aumentando o CMV. Sim, e sim, e sim. Assim, a galera, assim, às vezes a gente fala, quando a gente fala da Alô, a gente fala muito de um sistema de controle de estoque autônomo. O que eu falo com o sistema autônomo? Você tem que fazer as contagens, você tem que fazer, não é conectado num PDV que vai ler as suas vendas e vai abater o estoque de acordo com as fichas técnicas. Porque isso é uma métrica importante. Você olhar o que você vendeu de acordo com as fichas técnicas te dá o que a gente chama de CMV teórico. É, na teoria, o quanto você deveria ter vendido se você reproduzisse as suas fichas técnicas 100%. CMV teórico. Métrica importantíssima. Só que se você olhar o seu CMV só por aí, olhar o seu estoque só por aí, você vai perder todos esses custos invisíveis que a Bia fala. Ontem você falou desses custos invisíveis e, de fato, eles não deveriam ser invisíveis, né? Essa é a parada. A gente fala custo invisível porque o empreendedor médio no setor de food service, ele não conhece esses custos, esses custos não, né? Esses desperdícios que acontecem no meio ali da cadeia de suprimentos. E talvez o maior deles seja uma produção que não segue a ficha técnica. Uma ficha técnica que a gente fala que é de gaveta, né? O cara fez a ficha técnica, precificou o prato dele em cima daquela ficha técnica, nunca mais nem olhou para aquela ficha técnica. E às vezes tem 2, 3 anos que ele fez a ficha técnica com os preços de 2, 3 anos atrás, tá achando que tava com CMV de 25, 28 e tá todo estourado hoje em dia. Cara, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu tenho uma loja, uma fábrica que alimenta as minhas lojas. Essa fábrica, a gente tinha feito a ficha técnica dela no início do ano. A gente refez, bateu, revalidou todas as fichas técnicas no início do ano. A gente está o quê? Mês 6. E a gente, lá na fábrica, a gente trabalha com CMV de 70%, porque é só distribuição, né? Então eu pego ali só para pagar os funcionários da fábrica e é isso. A gente estava vendendo para minha própria loja, né? A gente estava vendendo com CMV de 118% a minha carne Caraca. e 90 e poucos por cento o meu porco, que são os dois produtos A. São os dois produtos top. E eu só consegui ver isso depois que eu trouxe para a Lua, porque eu não estava olhando, eu não estava revalidando essa ficha técnica, ainda mais que é na minha operação da fábrica, não é na minha loja, eu não estava prestando muita atenção nisso. E olha só, eu que tenho já um nível de gestão que olho para tudo, ali eu negligenciei, deixei passar, e a gente tava, cara, a fábrica não tá batendo, não tá acontecendo alguma coisa, o que será? Cadê? Vamos revalidar a ficha técnica? Cara, vamos olhar o CMV real comparado com o teórico. E aí a gente viu uma disparidade muito grande. Então, cara, reprodução da ficha técnica, as pessoas não olham, auditoria de ficha técnica, as pessoas não fazem. Isso aí é muita grana que a gente perde no final das contas. Seu modelo de negócio está baseado no teórico. Mas o que realmente você faz? Eu acho que essa é a grande parada na gastronomia. E é difícil pra caramba mesmo, assim. Porque não é você que faz todos os pratos. Você tem uma equipe para fazer. Aí você tem que treinar a tua equipe. Aí o turnover é alto. Porque o setor é um setor que tem uma margem muito apertada. E a gente não consegue pagar todo mundo muito bem. Isso não acontece normalmente nos restaurantes. O turnover é alto.
o nível de qualificação das pessoas não é alto. Os empresários estão cagando pro treinamento dos funcionários. Muitos não estão nem aí pro treinamento. É assim, eu preciso de alguém. Você tem alguém para indicar? Ah, tem, meu primo. Tá bom, traz ele aqui. O que ele vai fazer? Ah, toma ele aí, E faz já aí. começa no Já mesmo começa no dia, dia. já cai na operação. Isso acontece muitas vezes. Cliente meu não. Não tô Cliente meu, falando ele de ninguém que tá sempre. assistindo o podcast. Cliente meu, ele sempre faz tudo direitinho, Tudo. admissão, no Onboarding. prazo. Isso. Mas conheço muitas situações assim. O cara Pois- chega no mesmo dia pra entrevista, gostou, já pode ficar. já. Posso mas não ficar? tem Posso? uniforme. Fica. Toma aqui um jaleco, toma um avental e vai. É Mas isso. é. Lucas, vou fazer uma lista. Você vai me ajudar a fazer uma lista para quem tá assistindo. Possibilidades de ter um CMV mais alto na sua operação, nesses gastos invisíveis que as pessoas, cara, nem faz ideia. Vamos bater aqui nós três. Vou falar, cada um fala um, então. Boa. Eu vou deixar essa pra tu, hein? Vamos ver se tu tá assistindo minhas aulas. Erros de pedido que você nem presta atenção. Vai, Lucas, vou deixar o Paulo pensar um pouco mais. Comida de funcionário. Boa. Peguei essa. Tu ia falar essa, eu peguei essa. Essa foi boa mesmo. Eu vou falar um. Porcionamento errado mesmo, limpeza. Boa, Esse é uma- porcionamento. Cara, porcionamento, falta de porcionamento. E ainda vou fazer um complemento. Se você tem muitos porcionamentos, então, tipo, eu tenho uma porção de batata de 100, uma de 150, uma de 200 e uma de 400. Provavelmente você vai contar errado e provavelmente você vai servir para o seu cliente uma maior do que a que ele pediu. Sei lá, um hambúrguer que o acompanhamento é 100 gramas. Na correria, a galera vai pegar o saquinho de 150, você precificou para 100 gramas e tá entregando 150. Então, porcionamento. Arrasou. Mas você tem uma dica boa pra esse porcionamento que eu já vi você falar que O é menor múltiplo possível. o menor múltiplo possível. Olha a matemática dela. O Eu menor adoro essa múltiplo dica. possível. Não precisa fazer porcionamento de 100, 150. Faz uma porção de 100 e uma de 200 e aí você rasga 2 saquinhos. É isso. Gostei. Ah, é minha vez, né? Você falou porcionamento. Vamos lá. Caraca. A coquinha que você pega no final da operação, ou o hambúrguer que você leva pra casa, você é dono de restaurante, ou o brigadeiro que você pegou da sua própria operação pra comer, também vai ter afastamento de CMV teórico com real. Vai. Aí é mão na consciência do dono também, né? Que vai ficar só botando a culpa no funcionário. Meus funcionários limpam mal a carne, ninguém faz porcionamento e você tá comendo. Ó, essa é boa. Processo de recebimento de mercadoria. Pediu pro fornecedor, o fornecedor entregou errado, ou entregou certo, você na hora de pesar, sei lá, entrega de mercadoria, recebimento, comparação do que pediu, da nota fiscal, do que chegou. Isso acontece muito, rola muito também de erro ali, né? Nesse processo. Cara, isso acontece muito mesmo. Um exemplo muito claro disso é a galera que tenta ir num lugar, no Ceasa, ou enfim, em algum lugar, comprar o saco de batata ou o saco de tomate achando que vai pagar mais barato. Só que você não leva uma balança pro Ceasa. Então, como é que você tem certeza que ali vai ter exatamente o que você tá comprando? Então, não necessariamente vai sair tão mais barato assim. Nesse caso, eu comecei em restaurante, né, há 20 anos atrás. Às vezes chegava uma caixa lá escrito 20 quilos, você pesava, tinha É isso. 17. É isso. Então, isso é prática que acontece, né? Se a gente não ficar ligado. E é isso, precificar em cima do que tá chegando e tá chegando menos, você vai estar perdendo dinheiro, certamente. E você não vai estar vendo. Aí vai começar aquela coisa do tá faltando, não tô conseguindo pagar. Como é que isso tá acontecendo? Eu faturo tanto. E, cara, às vezes as pessoas falam, pô, mas é tão pouquinha a diferença, mas é um pouquinho de diferença aí, é um pouquinho de diferença no porcionamento, é um pouquinho de diferença em tudo. E negócios gastronômicos são negócios que naturalmente têm a margem muito apertada. Naturalmente, é natural que um negócio de restaurante tenha a margem apertada, porque a gente está no meio de fornecimento de comida e cliente que quer pagar barato ali, né? Então a gente tem a margem apertada. E se você tem a margem apertada, é essencial que você seja eficiente, super eficiente. Sabe uma coisa que as pessoas não olham muito e que é muito real para aumento de CMV? É armazenamento inadequado. Uhum. E aí você perde o produto porque estragou. Caraca, eu fico. Assim, ruim das duas formas, né? Porque estragar comida péssimo, jogar fora comida péssimo. E porque você, cara, alguém deixou do lado de fora. Que acontece muito, muito, muito. De você chegar no restaurante, aí o pessoal tá em outra sala, aí você entra na sala do que tem freezer e tal, fala, por que essa carne tá aqui do lado de fora? Ah, porque eu já vou porcionar. Cara, eu já vou, me mata. Eu não sei se quem tá assistindo costuma receber
visita da vigilância sanitária, não sei se você já recebeu visita Acho da que lá na, vigilância? lá na loja Então não, nem já fala, recebemos. nem fala. Não chama, não. Porque, cara, você receber uma visita da vigilância sanitária, ter coisa do lado de fora que deveria estar no freezer e você falar, é porque eu já vou porcionar, não importa, luto. meu amigo. Não importa que você já vai jogar o lixo fora e por isso ele já tá ali separado. Então, cara, armazenamento inadequado. As pessoas não olham para controle de qualidade e, cara, gera muita perda. Perda por validade, não ficar olhando, acompanhando o produto. Até em recebimento de mercadoria mesmo. Sim, Se a qualidade não estiver legal, se a validade estiver curta, isso tudo aumenta o CMV, né? total. E a validade mesmo. Às vezes você vai empurrando o troço lá pra trás do freezer, pra trás do freezer. Porcionado acontece isso. Vai amassando porcionado lá pra trás, tem aquele etiquetinho de validade. De repente, você já vendeu, a validade já passou, você nem percebeu. E aí depois você vai perceber que tem a mercadoria. Então perde-se mercadoria no armazenamento também. Isso é muito chato, né? Porque é isso. 2 vezes ruim. E o Vamos. porcionamento errado mesmo, né? Treinamento, funcionário mal treinado, que de repente também. Hoje em dia a gente tem que tratar o funcionário muito bem, né? Tem- Cada vez mais a gente tá numa situação de que eu vejo isso aqui no escritório, né? Cara, eu faço tudo por eles, é tudo pra eles. Eu cuido deles, eles cuidam do cliente, Uhum. né? Então, se a gente não tivesse pensado, antigamente não tinha muito cozinha, então o É. cara tacava o prato no pé do ajudante. Antigamente, É, mas hoje eu não acho que tão tem. antigamente Não estamos assim. falando dos teus clientes. Não, nos meus clientes era antigamente. Mas você tinha muito mais essa cultura, né? Do que hoje, que tem muito mais empresas que estão focando nisso. Eu cuido do meu funcionário cuida do meu cliente, né? E porque se você pega um funcionário que resolve, ao invés de fazer ali a limpeza da carne, um pouquinho mais. Só virar um pouquinho assim a faca, acaba com 5, 10% do produto, né? E tudo vai pro lixo, você nem vê. É isso. E aí você vai pegando 1% daqui, 1% dali, 1% dali, acabou. Um restaurante que tem uma margem de lucro de entre 8% e 15%, você tira 8 daí de desperdício, já foi. Acabou tudo. Essa coisa do funcionário é bacana. A gente tá com a Alô agora, a gente consegue tirar o CMV da Jalapeno semanalmente, né? Até mais que semanalmente. Como eu faço uma contagem no meio da semana também, eu tiro 2 vezes por semana. E a gente está num fluxo de treinamento de pessoas, a gente está abrindo outra loja, então está no fluxo de treinamento de pessoas. A gente percebeu, descobriu um fenômeno, que quando a gente contrata pessoas novas e a pessoa no meu restaurante ela faz um treinamento circular, assim, ela começa na fritadeira, depois e aí depois para na linha de montagem ali, né? Quando essa pessoa chega na linha de montagem, meu CMV aumenta, A nova. a pessoa nova. Interessante. Então, quando a gente tem contratação, a gente já sabe que a gente vai ter um aumento do CMV e tá tudo bem ali na hora do treinamento e tal. É normal a pessoa errar, ela tá treinando, né? Mas a gente conseguiu ver isso nos números. E Legal. isso é muito maneiro. Assim, eu achei muito interessante esse fenômeno do aumento do CMV. A gente faz reunião com as gerentes de CMV toda semana, né? Senta, mostra o número, por que o número aumentou, por que a gente gastou mais isso, por que a gente gastou menos aquilo e tal. A gente olha, por exemplo, a gente traz a satisfação, o nível de satisfação dos clientes, tanto dentro do iFood, no Google e usando o Fala aí também, para olhar e entender, cara, será que a gente está o nosso CMV está diminuindo, mas a galera está reclamando mais. Será que a gente não está mandando coisa a menos também? Então a gente consegue fazer isso quando tem indicador, né? É muito maneiro. Quando você tem ferramenta ali para você conseguir ler esses indicadores, você consegue discutir isso com a sua equipe. Eu acho que a principal coisa para mim não é estar a informação comigo como administrador do negócio. É eu conseguir trazer isso para minha equipe, empoderar a minha equipe de entender o que são esses indicadores e como é que eles fazem. E eles fazem. Depois que a gente consegue fazer isso, fazer eles entenderem a importância dos indicadores, como eles atuam juntos ali, a equipe consegue fazer isso sozinho. Inclusive, a gente estava falando sobre isso ontem, né? Sobre a importância da equipe. E aí, duas reflexões que eu vou deixar para quem está assistindo. Uma é para quem já está um pouquinho mais avançado no controle de estoque e CMV. A gente começou, em certo momento da operação, a comparar fator de correção por funcionário. Então, para quem não sabe o que é fator de correção, é quando você precisa, por exemplo, limpar 1 quilo de contrafilé. E aí, quando você limpa, fica 800 gramas. Aí você calcula o peso bruto, 1 quilo, sobre o peso líquido, 800 gramas, para saber de fato quanto você está perdendo ali. Porque se você faz sua precificação em cima de 1 quilo, não é uma regrinha de 3, vai estar errado. Só que as pessoas limpam cada uma de um jeito, né? E aí a gente começou a fazer fator de correção por funcionário, para saber quem era o melhor funcionário para limpar tal produto. E a gente levou isso para restaurantes de comida japonesa também. Então, para reduzir o CMV de comida japonesa é muito difícil, né? Muito apertado.
Então a gente começou a entender que não necessariamente o cara que estava limpando salmão há 10 anos na operação é o cara para fazer aquilo. Porque ele já estava tão acostumado, fazia tão rápido que já largava a mão ali no corte, que a gente começou a trocar fazendo essa análise. Já fez isso por funcionário. Cara, Já, faz já. muita diferença, porque você começa a perceber ali os especialistas, né, em cada produto. É isso, rendimento, quando no porcionado e tal, isso tudo e marca também. Às vezes você compra de uma marca que não Verdade. rende nada. A gente tem muito problema com isso com frango, por exemplo. O nosso frango, quando cozinha e desfia, dependendo da marca, rende muito menos ou muito mais. E tem todas essas variáveis, né? É por isso que é tão complexo. E a outra reflexão é, cara, é isso, cultura, gente. Não adianta a gente ficar batendo cabeça aqui sobre CMV, 40%, olhar a linha lá do DRE e de ter várias discussões aqui, se o que interfere a gente talvez seja a coquinha que a gente pega na operação, e nem sempre o dono é o que faz a compra. Então, tudo é gente, né? É cultura. É você explicar pro cara o que é CMV, a importância do CMV. Como é que é essa rotina de cultura lá na Jalapeno? E na Alô também. Cara, na Jalapeno, a gente tem alguns rituais de gerenciamento, né? A gente tem a nossa reunião semanal, que é uma reunião mais estratégica com as gerentes, né? Com as lideranças. A gente tem 2 turnos, então é uma gerente do turno do dia, uma gerente do turno da noite. A gente sempre faz essa conversa para mostrar principalmente os indicadores para elas e colocá-las no jogo, assim, né? A gente tem uma premiação por um monte de indicadores, um conjunto de indicadores para todos os colaboradores, e a gente coloca eles nesse jogo. Eu acho que o importante é esse. Fala, cara, as gerentes, quando saem ali da nossa reunião semanal, elas vão e fazem uma reunião com a equipe. Na verdade, com a equipe é uma reunião diária, né? Todo dia, na troca de turno, todo mundo se reúne para conversar sobre o que aconteceu. Se a gente tem alguma dificuldade com o CMV ou com alguma coisa que a gente comprou, ou algum equipamento, alguma coisa, elas sempre trazem todo dia para conversar com os colaboradores e com os liderados delas, né? Eu acho que isso é que traz a galera para o jogo da gestão, né? É todo dia, e é uma coisa realmente todo dia. Ah, cara, tem que falar isso todo dia? Tem que falar todo dia. São pessoas, as pessoas vão esquecer. E você tá sempre alinhando uma coisa, tipo, eu quero assim, todo dia, eu quero assim, eu quero assim. Quando a pessoa faz diferente, fala, cara, não falo todo dia que você tem que fazer assim. Fica muito mais fácil, inclusive, de você dar um puxão de orelha. Você para de ter que dar puxão de orelha e fica muito mais fácil quando você tem que dar um puxão de orelha. E aí, quando você traz isso para essas rotinas de gestão, você de fato coloca a galera para jogar junto, né? Então, você pode parar qualquer um, puxar e falar, cara, como é que tá o CMV essa semana da Jalapeno? Qualquer funcionário. Ele vai saber porque está sendo discutido isso diariamente. E sem papel. Exato. Sem papel. Pra você que tá aí sofrendo com um monte de papel, a Sem Alô papel. traz a magia, que é você saber o CMV sem ficar com um monte de papel de contagem, né? É isso. E a gente quis fazer da maneira mais fácil possível, né? A gente não quer complicar ninguém. Sempre que eu entro numa reunião com um cliente da Alô para tentar implantar, eu faço uma mini consultoria ali. Então, aproveitem a mini consultoria. Eu sempre tento entender quais processos o cara já tem, que às vezes o cara já tem algum processo, não é a maioria, mas às vezes o cara já tem, eu faço uma contagem, às vezes mensal e tal. Como é que você faz? Eu faço na planilha, né, planilha não, Na na prancheta. prancheta, Aí depois eu passo uma planilha, aí depois precifico tudo, aí tento bater com as compras, tá. Isso demora, tanto para o funcionário quanto para você, enfim. A gente tentou não trazer de uma forma mágica as coisas, a gente tentou só informatizar esses processos. A gente tem um cliente que tem uma rede de restaurantes, ele demorava 2 dias para fazer a contagem. Ele começava no domingo, ele começava no final do expediente no domingo, e quem acabava era a equipe de segunda-feira. Então eram 2 equipes fazendo. Imagina a quantidade de erro que não tinha nessa contagem. Aí depois entregavam a prancheta para ele, e ele demorava até sexta-feira da mesma semana para colocar aquela chatice de colocar. A gente conseguiu reduzir isso, que era, sei lá, 6 horas, né? 3 num dia, 3 no outro, mais sei lá quantas horas o cara colocar na planilha, para 2 horas no total. Já está no sistema. O cara Caraca. começa no final do expediente, tudo setorizado, começa no final do expediente, acaba no mesmo dia, já entra no sistema no mesmo dia. O cara não precisa mais se preocupar com isso. Ah, mas cara, fácil. A facilidade de clicar num link no WhatsApp
e fazia a contagem pelo link no WhatsApp. Ah, mas eu posso dividir por funcionário? Pode. Você pega aquilo ali, é assim na minha loja. Chega no telefone da loja, a gerente do momento ele pega, distribui para quem tem que contar, cada um conta um setor, pode contar, quando finaliza, soma tudo, faz o que tem que fazer, já entra no sistema na hora. Recebimento de mercadoria é a mesma coisa. Você fez uma lista de compras pelo sistema, você envia essa lista de compras para um colaborador que vai receber, ele só tem que olhar o que chegou, faz aquele processo que a gente estava falando de recebimento de mercadoria, de entender o que comprou, o que chegou, dá um ok lá e já dá a entrada no sistema. Não precisa dar entrada de nota fiscal, conciliação de estoque, não precisa fazer nada disso. É uma entrada simples, muito simples. Eu digo que o sistema é simples, mas não é simplista, né? Ele é simples de usar, porque facilita muito essas tarefas que são morosas, assim. Eu falo sempre assim, que não existe milagre. A contagem de estoque, eu adoro quando você fala. Primeiro você tem que fazer. Sabe por quê que eu gosto disso? Porque quem nunca contou um estoque, quem nunca se debruçou num freezer vertical para tirar as coisas do freezer, para contar o que tá lá embaixo, não sabe como é que é chato fazer isso, E mano. reclama. E reclama que não tá. E é Reclama. muito chato, o troço é chato. É mesmo. E não tem jeito, é chato e vai ser chato, vai continuar sendo chato. Tomara que em algum momento tenha um router que você coloca lê o teu estoque, em algum momento a gente vai chegar lá, mas enquanto não chega, a gente tem negócio e a gente tem que fazer o negócio acontecer. Então conta o estoque e conta calor, que é mais fácil. E como é que tá hoje o Jalapeno, né? Eu acompanho, né? Aqui. Ou jalapeño ou a jalapeño? Não sei. É neutro. É neutro, é. Jalapeno. Jalapeno eu acompanho mais aqui de perto, né? Até que você falou da premiação, lembro aqui de Pois uma é. reunião sobre Paulo os é prêmios. contador Paulo é da meu Jalapeno. contador-chefe. E a gente O fez uma maioral. reunião aí só por causa desses prêmios, que Foi. é um monte de premiação aí, que realmente eu acho que é sensacional. É você premiar a produtividade, né? Isso Exato. Vamos isso é fantástico. falar sobre isso, sobre, cara, como foi desenvolver, não precisa abrir, né, como que é, Aham. mas como foi desenvolver essa questão dos prêmios e principalmente a nível, né, cara, da contabilidade, porque a gente sabe que é complexo, porque, pô, a gente fica morrendo de medo, assim, de bonificar, né? É Uhum. muito doido isso, porque é quase um paradoxo. A gente quer bonificar, quer pagar mais, mas ao mesmo tempo tem vários entraves e eu, como empresária, fico morrendo de medo de alguém falar que, cara, isso incorpora, né, Vira no salário. salário. É. Como que foi, assim, você desenvolvendo isso e a nível de contabilidade e pro jurídico tocar essa parte junto com o Lucas? O prêmio veio, né? Assim, teve uma mudança no final do ano passado, que veio para realmente fazer o que a gente pudesse, porque muitas vezes o que acontecia é que você não pagava. Você pagava o salário seco e acabou, né? Então, às vezes, Isso. a CLT ela vem meio que para proteger e ela faz mal pro próprio funcionário. Então, com as alterações que tiveram, que você pode pagar todo mês, que você pode pagar o mesmo valor, o que você, na verdade, não pode mascarar o salário. Você realmente tem que ter o funcionário, você tem que ter uma entrega extraordinária do funcionário para poder fazer com que ele tenha aquele prêmio ali. Então, isso tudo facilitou. Facilitou a gente conseguir pagar. Obviamente que agora o que é necessário é realmente criar esse descritivo do porquê que a pessoa ganha o valor do prêmio X, Y, né? E na Jalapeno, se não me engano, são vários, né? São algumas. são Eu não algumas lembro exatamente, mas eu acho que são 5 ou 6 indicadores. E vai depender também de faturamento. Tem um monte de indicadores que a E gente tem algum indicador que você tira do Alô Chefia ali para fazer a premiação? tem. O CMV é um deles, é um desses indicadores. A gente tem uma coisa que a gente chama de nota de loja, que são as notas das rotinas, né? Obviamente que eu falei das rotinas aqui, mas nem sempre as rotinas são seguidas, né? Então a gente acompanha as rotinas sendo seguidas, contagens sendo feitas também pela Alô, e é uma coisa que a gente traz também para dentro da premiação. Porque você entra e você sabe se o cara lançou ali, contou ou não, Exato, né? exato. Já bate A direto. gente consegue ver tudo isso a nível de produto, né? A nível do detalhe do produto. Então, isso também é uma coisa que a gente traz. A gente traz, vou tentar lembrar aqui, né? A gente traz essa nota da loja, o CMV, a gente traz quantidade de avaliações no geral e a qualidade dessas avaliações, né? Qual que é a nota. Então, essas são duas. Faturamento, né? Deve ter algum Faturamento, ticket médio, talvez, alguma faturamento, coisa assim. faturamento. Faturamento e ticket médio, os dois vêm juntos. Boa. E aí a gente faz um combinado disso e, enfim, tem um documento que você ajudou a gente a criar que é um documento de algumas páginas. mas funciona muito bem. Foi difícil de explicar, tá? Foi uma reunião, sentaram 3 ali na minha frente no Zoom e a gente desenrolou bem. Foi. Ô, Lucas, vem cá. Pra quem quer desconto ou teste grátis, quem quer conhecer o Alô Chefia,
seguidores Bia Fraga tem desconto. Tem desconto. Quanto é de desconto? Eu já não lembro mais, mas tem Tem desconto. Entra lá, tem desconto, uma tem página, desconto, tem tem uma demonstração gratuita. alochefia.com.br/Bia Fraga. Eu vou botar o link aqui embaixo, Bora, mais bora. fácil. E até hoje, no dia de hoje, ainda encontro o Lucas fazendo demonstração, né? Não sabemos quando você É. vai estar assistindo E a minha isso. demonstração vem com uma consultoria. Aí. Aproveita. E, cara, eu vou te pedir pra dar um recadinho aqui pra quem tá empreendendo, tá nessa saga do CMV e quer melhorar, quer, cara, aprender mais, não quer desistir. Qual o recado que você dá pra essas pessoas? Boa, eu acho que o recado é estuda, cara. Não tem muito jeito assim. Nesse negócio é muito complexo, tem muitas coisas pra fazer, pra aprender, pra botar em prática. Então você precisa estudar, você precisa estar com os parceiros certos, você precisa entender do teu negócio e entender que o teu negócio é um negócio, é uma empresa. Eu acho que o meu recado que eu dou sempre é: não trata o teu negócio como uma birosca, como eu tratei muitas vezes. Trata como uma empresa. E se você precisar de ferramenta, a gente tem a Alô para ajudar. Ó, aproveita. Normalmente quem faz sou eu. Mas já pede pra galera se inscrever, seguir a gente aqui no Instagram. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Mas, galera, se inscreve aqui no YouTube, deixa o like, pede pra comentar. Fala aí com o pessoal. Galera, então aqui, a pedido da Bia, vou pedir para vocês se inscreverem. Eu não sei se é em cima, se é embaixo, se é dos lados, mas clica no link aqui, se inscreve, ativa o sino, faz o que tem que fazer para não perder os próximos conteúdos. Toda vez que você se inscreve aqui, você recebe um aviso quando a gente lançar um episódio novo. E toda semana tem episódio novo. Então, cara, se inscreve aqui, deixe seu like, coloque aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade com CMV, que eu mesma vou responder. É isso. E agora também é o seguinte: vai ter a Alochefia com o código do contador-chefe. Tem que ter, né? Já era pra ter. Tem que ter. Então, antes de sair o episódio, já vai ter isso pronto aí pra gente poder divulgar, porque realmente é uma ferramenta que faz a diferença na vida dos empresários. Então vou botar 2 links, um do contador-chefe aqui e um da Bia Fraga aqui. Lucas, obrigada pela De presença. nada. Obrigada, cara. Voou, né? Esse episódio foi Foi bem voado. bacana. Foi ótimo. Obrigada pela presença. Obrigada pela surra de conteúdo que você deu aí pra gente. É você que deu. Faz o jabá da Jalapeno pra mim, enquanto eu mostro a minha. Ó, pra você que tá pensando em ter uma franquia, uma loja sua, mas você não quer empreender do zero, não quer fazer que nem o Lucas, que passou todos os perrengues de empreender do zero, cara, franquia, normalmente, pra quem quer encurtar o caminho, é a melhor solução. E a Jalapeno, você já pode adquirir uma franquia hoje, já tá tudo certo, tudo formatado. Além de você ter uma franquia, você vai ter o Lucas como franqueador, né? isso. Que é um dos melhores consultores desse país. E a comida é deliciosa. E a comida... Aliás, cadê, né? Caraca, é que eu vim de casa, não vim de lá. Eu tô indo pra lá, se vocês quiserem, estão convidados. Então, cara, ó, vamos deixar o arroba. Qual o arroba da Jalapeno? @jalapeno.mexicano. E da Alô? @alochefia. Agora eu não sei se tem um Acho que tem um underline. ponto, talvez. Acho Se que tem um botar Alô underline. Chefia, Bora. vai aparecer. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Brigadão. Valeu. Valeu.